Fala palestra, o Pascoal, o Zé Elias e o Zinho rasgaram elogios ao Verdão depois de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, que deixou o Palmeiras na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Agora o Verdão vira a página e vai focar na Libertadores na próxima quinta-feira. Separei aqui um corte da programação da ESPN Brasil com a equipe F, os melhores programas da grade, onde a mídia fez uma análise completa e colocou aí seu ponto de vista com relação ao Verdão. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força e apoiar o canal. Então bora para o programa. E o líder do campeonato confirmou aqui o imbatível? Só me para uma coisa. Parável! Ozinho! Só me preocupa uma coisa. O São Paulo Futebol Clube. Te preocupa? Tricampeão do mundo. Sim. Tricampeão da Libertadores. Não pode passar 90 minutos com as costas na trave. Não pode. O São Paulo não pode passar 90 minutos dando bico pra cima. Isso me incomoda. Mas foi assim que você viu o jogo, Pascoal? Ué, jogou um e o outro se defendeu. O Everton não fez nenhuma defesa nenhuma? 2 contra-ataques do Ferreirinha no primeiro tempo. Sim. E uma bola do Oscar no segundo tempo. Quanto o resto? O resto da história eu deixo pra você contar. Pra mim, a gente vai começar a debater. Vamos fazer o seguinte, eu vou abraçar o Zé. Posso começar? Tá bom, vai. Pra mim, o Palmeiras dominou. Só fazer de novo que eu gostei. Zinho! Imparável! Imparável? É imparável? Não é. Bati! Obrigado que vocês estão me ajudando. Vocês me ajudam, eu fico muito feliz. É isso. Não, me incomoda o São Paulo passar 90 minutos dando bico pra cima. É assim, pra mim, o Palmeiras teve mais domínio, pressionou mais, mas até o gol, você fala assim, pensa as 2 melhores chances do jogo. Pra mim, eram uma das chances do São Paulo. Pra dizer que tava nas cordas. Eu não tô dizendo que jogou bem. Só não acho que... O São Paulo não passou da linha no meio campo. Não, tudo bem, mas as 2 melhores chances tinham sido... O Palmeiras com a do Ferreirinha... O Palmeiras rondou a área. Agora... O Palmeiras rondou a área teve essa aí, uma trombada do zagueiro com o goleiro aí, que a bola bate no Juan. Não, a gente só vai ver o Palmeiras no ataque, mas a melhor... Só tem jogada no Palmeiras no primeiro tempo. Tem 2 contra-ataques no Ferreirinha. Isso concordo. No primeiro tempo. Essa aí, Estevão bateu e levou todo mundo, ó. Bateu, vai contando. Vamos lá. Vai contando. Vamos lá, tô contando. É capaz de você perder o fôlego. Não, eu sim, concordo. Entendeu? Vamos lá. Essa cabeçada aí, a cabeçada do que não é nada, uma cabeçada, mas que não diz nada, concordo. Vai contando. Vamos lá, vamos contando. Cadê o placar? Olha lá, já fomos pro segundo tempo. Já vamos pro segundo tempo. Aí... Vai contando. Legal, chute fora da área, bacana. Paulinho, grande jogador. Paulinho jogou bem, ponto. Não foi... Agora, vamos lá, Pascoal. Estamos nas cordas. Não, tem. Tem uma jogada do Oscar que ele faz uma mas tá jogada... nas cordas ou não tá? O quê? Se o Ferreirinha fosse um pouquinho mais ou menos egoísta, vamos dizer assim, ele tocava no André Silva, deixava o André Silva sozinho. Na cara do gol. O Zé, é muito pouco para ser São Paulo Futebol Clube. É muito pouco. Eu sei que o torcedor de São Paulo pensa como eu penso. Porque São Paulo e Palmeiras, eles têm que duelar o tempo todo. Entendi. Eu tô falando com... confronto de iguais. É um confronto... Eu vou falar pra você. O São Paulo é muito maior do que as pessoas pensam, cara. O São Paulo é muito maior que isso que a gente tá vendo aí. Jogar com 3 zagueiros, o lateral que é zagueiro, o outro lateral na frente e o zagueiro. O São Paulo é muito maior que isso. A gente tem que saber entender. O Zinho pode enumerar muito bem esse acontecimento, né? Porque o Zinho esteve em campo contra o São Paulo e ele sabe o que é jogar contra o São Paulo. Olha lá. Não, essa é do Oscar. Essa é do Oscar. Mas eu vou contar um segredo pra você. Olha. Eu vou contar um segredo. Não, vou contar um segredo pra você. Os melhores momentos confirmam o que os dois estão dizendo. Palmeiras jogou melhor e até o 0x0 as 2 melhores chances do São Paulo. Aí entra esse rapaz em campo aí. Repare bem, o Palmeiras vai mudando e vai melhorando o time. O São Paulo vai mudando e vai piorando o time. Pera um pouquinho, repete essa sua frase. O Palmeiras vai mudando e vai melhorando o time. Aí temos um Zinho, eu vim preparado, Zinho, pra te ouvir. Vamos lá. Ele falou que o Palmeiras foi mudando, Palmeiras foi mudando e foi melhorando o time. Eu trouxe as mudanças. Vamos lá. Sai o Rios, entra Felipe Anderson. Vai lá, melhorou. Aí sai o Alan, entra o Lucas Evangelista. Melhorou. Aí sai o Paulinho, entra o Maurício. Melhorou. Sai o Aníbal, entra Rafael Veiga. Isso. E sai o Estevão, entra o Vitor Roque. Entraram.
Felipe Anderson, Evangelista, Maurício Veiga e Vitor Roque. Isso só Aí confirma. o Flamengo é um incomparável. Isso é ruim? Não. O torcedor do São Paulo ontem via quem entrava do São Paulo, quem entrava do Palmeiras. Vamos setorizar. Vamos setorizar. Senão fica muito genérico. Vamos setorizar. Tô gostando aqui, Zinho. Tô gostando aqui, Zinho. Um é Tô o gostando. incomparável. Tá bom, o negócio tá bom. Um é o Felipe, tá incomparável. me representando, hein, Felipe? O incomparável é o Flamengo. Esse aí é o Clube de Regatas do Flamengo. Perfeito? Esse é o incomparável. O Palmeiras, no jogo contra o São Paulo, mudou e melhorou o time. Porque tem um grande elenco. Tem um bom elenco. Bom elenco. Tem um bom elenco. Zinho! Ô, Zinho, vovozinho! Tem um bom elenco. O Calabrese tá nervoso aqui, Zinho. Poxa, sossegado. Tem o Palmeiras tem um ótimo elenco. Ótimo elenco. São bons jogadores, todos eles, mas não tem comparação com o Flamengo. Não há comparação. Não há termo de comparação. A minha insatisfação é com o São Paulo. Não é com o Palmeiras e não é com o Flamengo. A minha insatisfação é de ver o São Paulo nas cordas. Sim. De 90 minutos, 88. Mas ele não tem o mesmo elenco que o Flamengo e o Palmeiras têm. Maisinho, o São Paulo, as pessoas precisam compreender o que é o São Paulo. O São Paulo é muito maior do que isso que a gente está vendo. Estamos falando do elenco e de momento. Isso sem dúvida. Não estamos falando de. Porque a gente vive falando aqui. Não estamos falando disso. A gente vive falando aqui o seguinte. Do momento. Não, a gente vive falando aqui. Momense. Então, Futebol é Momense. Eu sou ratiopiano, né? Porque eu sou da teoria do Nicola Ratiopi. Futebol é Momense. No momento, a gente vive falando assim: a hora que o Lucas voltar, o São Paulo joga. A hora que o Oscar voltar, precisa ver onde que ele vai jogar, porque agora vai tirar quem? Não estamos falando isso? A hora que voltar o Pablo Maia, o Pablo Maia toma conta do meio-campo. É isso. Ontem o Oscar e Pablo Maia entraram. Faltando 15 minutos, Pablo Maia, né? Oscar e Pablo Maia entraram. 15 minutos para acabar, mas os caras com 55 minutos. Você vê como é que é? A presença do Pablo Maia em campo, ele já muda o comportamento do time, porque os caras confiam nele. Então, assim, eu me incomodo de ver o São Paulo... Mas tem uma coisa... Desculpa interromper. Mas tem uma coisa que eu só discordo de você em uma coisinha só. Que eu acho que o Palmeiras colocou dificuldades pro São Paulo. Jogar contra o Palmeiras hoje, o que aconteceu no primeiro tempo é mérito do Palmeiras. Claro. Eu acho que não é nem deficiência do São Paulo. A deficiência do São Paulo talvez fosse insistir com a saída de bola. Contra o Palmeiras hoje, o que aconteceu no primeiro tempo é mérito do Palmeiras. Claro. Eu acho que não é nem deficiência do São Paulo. A deficiência do São Paulo talvez fosse insistir com a saída de bola, porque o Palmeiras marcou o São Paulo de uma forma assim, era difícil para o São Paulo jogar. Você tinha 3 atacantes, era Do São Paulo, você diz? Sim, o São Paulo era o André Silva, era o Ferreirinha e do lado direito André, aqui... Ferreirinha... Isso, e do lado direito, quem é que estava jogando aqui? Não era o Pablo... Não, era o... Era o Cedric, que não é nem atacante. É isso. Que não Eles é nem ficavam sozinhos ali na frente. O Alves que encostava... Também fez um pouquinho. Então, o Alves que encostava um pouquinho mais, ficava contra 3. Só que acontece, o Palmeiras pressionou tanto o São Paulo na saída de bola que o São Paulo não conseguia jogar. No segundo tempo, por que tiveram os contra-ataques? Porque o São Paulo começou a encontrar os espaços, porque você não consegue manter 90 minutos o mesmo ritmo. Algumas mudanças também, entre o Luciano, entre o Pablo Maia, entre o Oscar. É diferente a forma de se posicionarem em campo, né? Até mesmo o próprio Palmeiras. Mas eu vejo muito mais méritos do Palmeiras em pressionar o São Paulo e não deixar o São Paulo jogar, do que propriamente o São Paulo de dificuldade. O São Paulo é isso que ele está fazendo. Como foi o jogo de São Paulo contra o Aliança? O Aliança lá no Peru e o... Não, jogou atrás, jogou pela bola de contra-ataque. Contra-ataque. Depois, quando consegue controlar um pouco mais o jogo, porque assim, se deixar o São Paulo jogar com esse meio campo, o São Paulo joga com o Marco Aurélio, né, com o Alisson. São bons jogadores. Agora, o Palmeiras, eu acho que dificultou a vida do São Paulo. Teve aquela coisa de, não vou dizer falso domínio, não é isso? É aquele domínio que você tem a posse de bola, você controla o jogo, mas você não consegue penetrar ali a linha defensiva, a linha defensiva do São Paulo. Aí tem o mérito do São Paulo, de saber se defender. Como jogou no primeiro tempo, uma jogada individual do Richard Rios, que saiu cortando, e aquela batida em diagonal do Esteban, que também foi individual. Né? Mas assim, eu acho o Palmeiras, méritos todinho do Palmeiras, pela forma de jogar. E o time do Palmeiras, já falei aqui,
Nós falamos outro dia, né, Pascoal? Você falou do incomparável do Flamengo, né? A gente estava até, brincadeiras à parte, mas eu acho que o time do Palmeiras, dentro da forma como o Abel joga, como o Abel posiciona o time, como o time joga durante 90 minutos, eu falei outro dia, pau a pau, você tem uma outra posição com o Flamengo que você perde em termos de qualidade, mas você compensa em termos de versatilidade desses jogadores. A versatilidade dos jogadores do Palmeiras, posso usar, Pascoal? É incomparável, porque você tem jogadores que jogam em 2, 3 posições dentro do jogo. Você vê o Giai, é zagueiro, volante, às vezes ele joga de volante, às vezes ele joga de lateral, né? O Lucas Evangelista está fazendo volante, depois está fazendo a cobertura do lado esquerdo, o Richard Rios joga em todo o campo, o Aníbal joga como um terceiro zagueiro quando precisa, o Martínez sai para o jogo, ou seja, a versatilidade dessa equipe do Palmeiras em relação às dificuldades apresentadas no jogo e a forma como eles se adaptam, por isso que é difícil de jogar com o Palmeiras. É muito complicado. E o São Paulo tem as suas limitações. Por que a gente fala, eu acho, né? Por que a gente fala do Lucas e do Oscar e do Pablo Maia? O Pablo Maia é aquele cara que vai dar segurança para o Alisson poder sair um pouco mais para o jogo. É diferente, né? Ele era meia, depois ele era atacante, depois veio para meia e com o Dorival adaptou a segundo volante. Ele tem uma saída de bola mais qualificada, vamos dizer assim. Então o Pablo Maia segura. Quando você tem Oscar e Lucas, muda a preocupação do time adversário, porque você tem que se preocupar com o Lucas. Se você deixar o Lucas pegar a bola sozinho, ele pega a bola e vai dentro de você. Vai dentro da sua defesa e faz mal para você. O Oscar dita o ritmo de jogo e tem a qualidade. Então eu acho assim que o São Paulo deve mudar a forma de jogar quando esses caras entrarem. Mas ontem, o jogo todo, para mim, o Palmeiras para mim é dificílimo. Você jogar contra o Palmeiras hoje é osso. É osso? É osso. Vamos ouvir, eu quero ouvir. Zinho, eu quero te ouvir, mas eu vou só repetir. Dificílimo. Você jogar contra o Palmeiras hoje é osso. É osso? Osso. É osso. Vamos ouvir, eu quero ouvir. Zinho, eu quero te ouvir, mas eu vou só repetir uma coisa, Zinho. Entraram no segundo tempo do Palmeiras. Felipe Anderson. Sim. Lucas Evangelista. Maurício. Tá provocativo. Rafael Veiga. Hein, Pascoal? Ele e Vitor Roque. Mas vale falar quem saiu, porque você fala assim, de repente o cara liga a TV e fala assim, mas era o time reserva que começou, então deve ter saído cara ruim pra entrar cara boa. Não. Saíram Rios, Alan, Paulinho, Aníbal. E Estevão. Assim, mas era o time reserva que começou, então deve ter saído cara ruim pra entrar cara boa. Não. Saíram Rios, Alan, Paulinho, Aníbal. E Estevão. Saiu o Estevão, entrou o Vitor Roque, saiu o Paulinho, entrou o Maurício. Zinho, é contigo. Não, e aí você ainda pode acrescentar que o Murilo estava no banco, que é um zagueiro que pode ser titular, que o Marcos Rocha e o Mike também estavam no banco, que podem jogar, né? Que o Facundo Torres, que vem jogando todos os jogos, não começou jogando. Assim, Rafael Veiga. É um dos melhores elencos que o Veiga até entra no jogo. Um pouquinho. Mas assim, o volante, né? O Emiliano Martins. Agora sim, eu acho que é um dos melhores elencos que o Abel tem na mão, ou teve na mão nesse período todo, para ele. Por isso que ele está fazendo isso. Jogou uma equipe contra o Cerro, fora de casa, mais uma vez venceu. Se não me engano, agora foi para 19 jogos fora de casa que o Palmeiras não perde. 100% na Libertadores, classificado, né? Melhor pontuação, né? Time com o maior número de pontos, mais uma vez, o Palmeiras brigando para ser o time com o maior número de pontos na fase de grupos da Libertadores. É bem, sem brincadeira, é bem imbatível isso, incomparável. Essa campanha do Palmeiras na Libertadores, tô na Libertadores, tá? Não tô nem brasileiro. O Palmeiras há vários anos. Dos últimos 7, o Palmeiras foi primeiro em 5. Por isso já vai ser campeão? Não, já foi melhor pontuação e não ganhou o título. Mas briga por isso. E faz sempre campanhas maravilhosas. Sólido, consistente, tem um padrão de jogo, não é brilhante, não é aquele jogo encantador. Para quem tá de fora assim, que não é palmeirense, poxa, o jogo do Palmeiras é lindo, é maravilhoso. Quando bate no pé do Estevão, porque ele vai para cima, vai no drible, mas time de organização, já falei isso no programa e vou repetir, né? Eu concordo com o Pascoal, tá? O time do Flamengo, o elenco do Flamengo, ainda para mim é melhor, ainda é melhor, mas não é incomparável. É isso. Há uma diferença de você achar melhor do que você dizer que é incomparável. Não.
vários elencos, não estou falando só do Palmeiras não. O do Atlético Mineiro se encaixar, se rodar, se você for ver a parte ofensiva do Atlético Mineiro, o Júnior Santos, que brilhou no Botafogo, está no banco. Fez gol. Né? Então, assim, tem Hulk, tem Scarpa, tem o Coelho, tem o Rony, tem muitas opções, o Cuca. Então tem elencos. O próprio do Inter que está em baixa, se voltar os caras, porque o problema é o seguinte, tem alguns elencos que não tem a fartura do Palmeiras e do Flamengo. Alguns elencos, como o do São Paulo, machuca 3, 4 jogadores, fica difícil. Aí tem que jogar nesse sistema, Pascoal. No primeiro tempo, ser mais conservador, baixar as linhas, marcar, tentar controlar o Palmeiras, segurar o jogo e jogar por uma bola num contra-ataque. No primeiro tempo. E aí eu concordo com o Felipe Melo. Segundo tempo foi taco a taco. O Palmeiras teve chance, o São Paulo teve chance. Segundo tempo. Primeiro tempo, realmente. O Pascoal falou, ficou muito acuado o São Paulo. Aceitou muito o time do Palmeiras. Eles são melhores, vão ficar aqui, vão marcar. Estamos jogando na casa dos caras, é gramado sintético. O Zueldia reclamou disso, né? De gramado sintético. Apesar que ele empatou 6 vezes no campeonato, só foi um jogo que foi contra o Botafogo, que foi no gramado sintético. O resto foi no campo natural, inclusive no Morumbi, o time não ganhou. Então, assim, precisa melhorar o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Agora, eu acho o trabalho do Zueldia muito bom e ele tem muitos desfalques. Ganhou outros, né? O Wendel mesmo saiu machucado. Então, tem dificuldade. Não tem condições financeiras de ficar buscando tantos jogadores como as outras equipes, que a gente fala Flamengo e Palmeiras, buscou no mercado. Então, assim, para um jogo que há uma diferença enorme de elenco, como você falou, as mudanças que aconteceram é brincadeira. Né? O Palmeiras tem um elenco muito mais qualificado e numeroso de opções para o Abel. O Abel sabe aproveitar isso e assim mesmo ganhou no finalzinho do jogo. Se fosse empate não seria um absurdo não, principalmente pelo segundo tempo, que eu acho que foi mais equilibrado. O primeiro tempo o Palmeiras sobrou, mas assim mesmo não transformou em grande chance. Claríssima foi aquela chance do Estevão, que ele vai driblando de frente pro gol e chuta para fora. O resto, bolas defensáveis. Não foi absurdo. E no segundo tempo, o São Paulo teve sim 2, 3 chances, mas eu acho que assim, aquela do Ferreirinha que o Zé Elias comentou que ele não toca pro André, era uma grande chance, como foi a do Estevão. O São Paulo, com todos os problemas, acho que tentou segurar o Palmeiras, perde no final do jogo, e um Palmeiras que era o favorito. O Palmeiras que no Brasileirão é o líder, isolado, 19 pontos. Né? Uma campanha muito boa. Perdeu contra o Bahia em casa, hein? Num jogo parecido. Indo pra cima, mas... Só que o Bahia fez o gol no finalzinho. No contra-ataque no finalzinho, perdeu o jogo. Então, assim... Cara, eu acho que assim, tem elencos os melhores, Flamengo e Palmeiras, outros vêm mais abaixo, mas no Campeonato Brasileiro... Esses times encaixando, não dá para falar que assim, é uma diferença enorme. O São Paulo, se volta os seus jogadores, os 11 titulares, aquele time que a gente acha que é titular, Pablo Maia inteirinho, com o Alisson ali do lado dele, Oscar, Lucas, escolhe Luciano ou Ferreirinha, Caleri lá. O Caleri não vai jogar, né, esse ano mais, mas assim, o Caleri, sabe, eu acho que é um time 11. Encara o Flamengo, encara o Palmeiras. O problema é que não tem elenco para todo o campeonato e para outras competições. Dito isso, acho que o Palmeiras vence, mas não acho que foi um atropelo. Não. Como o Flamengo ganhou do Bahia, não foi um atropelo, gente. Não. Final do jogo, o Gerson foi expulso, o Bahia foi para cima. E o Bahia jogou com um time reserva. O Rogério Ceni poupou os jogadores. Então o Flamengo, que foi com praticamente sua força máxima, controlou o primeiro tempo. Dominou o primeiro tempo. O segundo tempo, o Bahia, principalmente quando o Gerson é expulso, o Bahia teve as suas oportunidades. Tentou e foi 1-0. Então você vê, os grandes elencos têm dificuldade durante o jogo, vai ser assim. Fala Palestra, mais informações do Verdão aqui no canal nessa segunda-feira, dessa vez com a equipe F, a programação da ESPN Brasil, excelente programa, dessa vez aí com o Zé Elias, Cozinho também com o Pascoal. Pascoal falou aí no programa, torcedor, Palmeiras é o imbatível, né? Ele tem razão, Palmeiras é um time muito forte, logicamente, né, torcedor? Precisamos aí ter o pezinho no chão, né? Bastante humildade, como é o lema do Verdão, mas agora o Palmeiras está com um grande elenco, o time parece que finalmente está encaixando, né? Eles estão entendendo o esquema tático do Abel
Abel Ferreira. O Abel Ferreira, como a gente sabe, tem total comando aí sobre todos os jogadores, coloca no banco quem quer, coloca para jogar quem quer e ninguém reclama. O Palmeiras é uma grande família, torcedor, por isso que as coisas dão certo lá e vão continuar dando certo enquanto o tratamento for assim. E o Palmeiras agora vira a página do Campeonato Brasileiro, venceu aí, né, 3 pontos na conta, liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. Na próxima quinta-feira, o Verdão vai encarar o Bolívar no Allianz Parque. Inclusive no Allianz Parque tá tendo jogo hoje, viu, torcedor? E não é o Verdão não, é o Santos, hein? Emprestamos aí o estádio para o Santos. Tomara que eles cuidem bem aí do nosso gramado e do nosso estádio. E na próxima quinta-feira, como eu falei aqui, é o Palmeiras, Bolívar dentro de casa. Só os 3 pontos interessam mais uma vez. Isso porque o Palmeiras sempre gosta de ficar no primeiro lugar geral ali da competição continental, porque no sistema de mata-mata sempre decide a última partida no Allianz Parque. E nos últimos títulos do Palmeiras da Libertadores, isso fez uma total diferença. Vamos fazer aqui algumas informações do Verdão com relação ao Estevão, que passou em branco nesse clássico aí contra o São Paulo, apesar de ter jogado muito bem, né? Jogador ali fundamental na nossa vitória, mas ele não marcou gols em clássicos na sua passagem pelo Verdão. O Estevão fez a sua última aparição em clássicos pelo Palmeiras no último domingo diante do São Paulo. Apesar de sair com a vitória sobre o rival, o jovem revelado na base do Verdão não conseguiu marcar gols em confrontos desse tipo e vai se despedir sem balançar as vezes em clássicos. O último gol da partida, que garantiu o triunfo por 1-0, foi marcado por Vitor Roque. Terceiro gol seguido do Vitor Roque pelo Palmeiras. O jogador ali passou uma seca, né, de 13 jogos e agora está engrenando com a camisa do Verdão. Ao longo da sua trajetória profissional pelo Palmeiras, Estevão participou de 12 clássicos. Desde a sua efetivação no elenco principal no início do ano passado, ele enfrentou o Santos 2 vezes, com um triunfo e uma derrota. Corinthians em 6 oportunidades, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E o São Paulo em 5 confrontos, com 3 vitórias e 2 empates. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.